Olá, alunos, tudo bom com vocês? Nós vamos estar apresentando mais uma aula da nossa disciplina de modelagem, inferência e estatística. Sou o professor Cássio Reis e vamos falar nessa unidade regressão linear simples, que é o nosso módulo 1, sendo que na nossa unidade 1 vamos falar sobre análise de ajuste. Tudo bem? Mas antes de entrar no assunto de regressão linear simples, a gente precisa de fato entender o que de fato é essa regressão linear simples. A regressão linear simples nada mais é do que um método estatístico dentre vários outros, só que tem como objetivo trabalhar com duas variáveis quantitativas, certo? Então, no mínimo, a gente precisa ter duas variáveis quantitativas. Observe só, pelo menos duas variáveis quantitativas. Ou seja, a gente pode trabalhar com duas ou mais de duas. Nesse nosso módulo, a gente vai trabalhar com duas variáveis quantitativas. Mais lá na frente, nos próximos módulos, a gente vai trabalhar o modelo de regressão com mais de duas, que seria o modelo de regressão múltiplo. Tudo bem? Então, nesse módulo aqui, nós vamos trabalhar com a regressão linear simples, que é quando você tem duas variáveis quantitativas. Lembrem lá das disciplinas anteriores, a diferença entre variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Tudo bem? Mas qual o objetivo, de fato, da análise de regressão linear simples? O objetivo dessa técnica estatística é estimar uma determinada variável quantitativa, que nós vamos chamar de dependente, por meio de uma ou mais de outras variáveis quantitativas. E essas outras variáveis nós vamos chamar de independentes. Então, de fato, na regressão linear simples, nós vamos trabalhar com duas variáveis quantitativas. Uma que nós vamos chamar de dependente, que é aquela que tem o objetivo estimar um determinado valor, por meio de uma outra variável quantitativa, que nós vamos chamar de independente. Tudo bem? Mas lá na frente, quando a gente trabalhar com modelo estatístico, a gente vai verificar que essa variável dependente, nós vamos utilizar a notação de y, e a variável independente, nós vamos utilizar a notação de x. Tudo bem? Mas isso, daqui a pouquinho, a gente vai ver com calma. Tudo bem? Então, vamos ver esse exemplo bem aqui. Nesse exemplo, tem 30 observações. Vamos supor que sejam 30 alunos, tudo bem? Desses 30 alunos, nós coletamos duas variáveis, duas informações. Nota na prova e QI, tudo bem? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a observação número 1, o aluno número 1. Ele tirou uma nota 3 na prova e possui, por exemplo, um QI de 105. Dados totalmente hipotéticos aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos pegar aqui a observação 16, por exemplo, o aluno 16. O aluno 16, ele possui uma nota na prova de 6 e um valor de QI de 121, por exemplo. Tudo bem? No caso, aqui a gente tem 30 observações, 30 alunos e coletamos duas variáveis, a nota na prova e o QI. Tudo bem? A gente pode fazer um gráfico de dispersão. Lembra lá das disciplinas anteriores, um gráfico de dispersão é um gráfico de dois eixos, tudo bem? No eixo das abscissas, vão estar as notas numa determinada prova. E no eixo das ordenadas, vão estar os valores do QI. Então, a gente vai pegar essas duas variáveis, tudo bem? E vamos plotar em um gráfico de dispersão. Olha só como ficaria. Aqui, cada bolinha dessa aqui representa uma observação, representa um aluno. No eixo horizontal aqui nós temos a nota na prova e no eixo vertical nós temos o valor do QI. Tudo bem? Vamos analisar esse gráfico aqui. Vamos ver o que está acontecendo com o valor do QI, por exemplo, quando aumenta o valor da nota da prova. Claramente, a gente consegue ver que há uma tendência crescente. E é justamente isso que essa figura está mostrando. Está mostrando que o valor do QI tende a aumentar quando aumenta a nota da prova. Mas cuidado, olha só essa palavrinha destacada aqui.
tende a aumentar. Não necessariamente sempre vai aumentar. Como assim, professor? Vamos pegar, por exemplo, essa observação bem aqui, dessa bolinha bem aqui. É um determinado aluno. Ó, esse aluno aqui, ele tirou uma nota na prova 5, por exemplo. Tudo bem? E o valor do QI dele, olha só, por volta aqui de 115. Correto? Beleza. Nota 5 com valor de 115. E esse outro aluno aqui? Olha só esse outro aluno. Ele possui uma nota na prova de 6 e um valor de QI abaixo, ó, por volta aqui de 112, por exemplo. Então, mesmo com aumentando o valor da nota na prova, o valor do QI dele não era maior. Então, a gente não pode generalizar que aumenta o valor do QI a partir do momento que aumenta a nota na prova. Mas o que a estatística permite afirmar é que o valor do QI tende a aumentar quando aumenta a nota da prova. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode reparar aqui, olhando esse gráfico bem aqui. Reparem que ele possui uma tendência crescente. Foi isso que nós vimos. Beleza. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode desenhar uma reta, tudo bem? Para tentar descrever o valor do QI em função da nota na prova. Repare que eu já coloquei aquelas duas letrinhas que nós falamos anteriormente. Olha só. Se eu tenho o objetivo de descrever o QI, então ela vai ser minha variável dependente, vai ser minha variável y, em função da nota na prova, que vai ser a nossa variável independente. Saber quem é variável dependente e quem é variável independente vai sempre depender do nosso objetivo. Ora, meu objetivo nesse caso específico é tentar descrever o QI em função da nota na prova. Então, o QI seria a minha variável dependente, enquanto que a nota na prova seria minha variável independente. Tudo bem? Mas vamos analisar esta reta aqui. Bom, essa reta aqui, a gente aprende lá na matemática que uma reta nada mais é do que uma função afim, né? Que possui dois parâmetros, a mais bx. E o modelo de regressão nada mais é do que essa reta linear. Lembrando que nós estamos trabalhando com o modelo de regressão linear. Tudo bem? Ou seja, a gente pode tentar descrever a relação de duas variáveis quantitativas por meio de uma reta linear. Tudo bem? Mas para que serve essa reta? Ó, beleza, professor. Eu sei que tem esse comportamento das duas variáveis. Eu estou verificando aqui que realmente a gente pode desenhar essa reta aqui para tentar descrever essa relação dessas duas variáveis, mas, de fato, para que serve essa reta? Né? Para que vai me servir essa reta? O que eu vou utilizar essa reta, esse modelo de regressão linear? Olha só, serve para dizer, por exemplo, que o valor do QI é uma função linear da nota da prova. O primeiro ponto é esse. Ora, se eu estou desenhando uma reta que consegue estudar a relação entre essas duas variáveis, eu posso muito bem, então, dizer que o valor do QI, que é a minha variável dependente, a y, é uma função linear da nota da prova, que é a minha variável x, minha variável independente. Além disso, aqui vem o principal objetivo do modelo de regressão linear simples. A gente pode predizer, a gente pode estimar o valor do QI quando souber qual foi a nota na prova. Porque, por exemplo, se surgir um aluno novo, por exemplo, um novo aluno, somente por meio de uma nota de uma determinada prova, a gente consegue estimar, repare bem, a gente está estimando, a gente está de fato dizendo qual é o valor do QI. Eu não estou falando que fulano vai ter exatamente um valor de QI tanto. Não estou falando isso, não estou fazendo essa afirmação. Só estou falando que a gente pode predizer, a gente pode tentar estimar qual seria o valor do QI quando a gente souber a nota nessa determinada prova. Tudo bem?
Esse é o principal objetivo do modelo de regressão linear simples: estimar, predizer uma determinada variável dependente, que é a nossa variável y, em função de uma variável independente, que é a nossa variável x. Tudo bem? Mas lá na frente, nos próximos módulos, a gente vai verificar que a gente consegue estimar essa variável dependente por meio de mais de uma variável dependente. Claro que o modelo vai ficar mais complexo, tudo bem? Mas vamos um passo de cada vez. Vamos estudar inicialmente o modelo de regressão linear simples. Tudo bem? Então vamos mais adiante. Para a gente poder, de fato, realizar o estudo da regressão linear simples, a gente precisa de algumas pressuposições. Como quase tudo na estatística, quando a gente trabalha com estatística, a gente precisa validar algumas afirmações. Tudo bem? E no caso do modelo de regressão linear, as pressuposições são: primeira, que a relação entre duas variáveis seja linear. E, ó, e parece meio óbvio isso, parece meio justo essa afirmação. Se eu pretendo aplicar a técnica de modelo de regressão linear, parece razoável, então, supor que a relação dessas duas variáveis seja, de fato, linear. Tudo bem? Então, olha só se deve traçar uma reta para descrever um fenômeno, ou seja, só se deve aplicar o modelo de regressão linear para descrever um determinado fenômeno, se, nesse intervalo estudado de observações, de valores, a relação entre essas duas variáveis puder ser expressa por uma reta. Ora, vamos pensar aqui. Se eu tenho uma relação de duas variáveis, que é, vamos supor, é algo exponencial, tudo bem? Não faz sentido nenhum eu tentar desenhar uma reta para descrever essa situação. Por quê? Porque essa reta, esse modelo estatístico, tem que levar em consideração como é que se comportam essas duas variáveis. Tudo bem? Mas, professor, tentar saber que a relação entre duas variáveis é linear se torna um pouco subjetivo. Ora, para uma determinada pessoa, para um determinado pesquisador, ele pode falar que a relação entre duas variáveis está sendo de maneira linear. Mas, por exemplo, para outra, não. Mas, na estatística, nada é subjetivo. Existem algumas estatísticas, existem algumas maneiras de comprovar, estatisticamente falando, que realmente o comportamento dessas duas variáveis se dá de uma maneira linear. Tudo bem? E essa maneira, e essa estatística, para a gente comprovar realmente que duas variáveis possuem um comportamento linear, nós chamamos de correlação linear de Pearson, tudo bem? Que possui uma abreviatura de R minúsculo. Não confunda com o R ao quadrado, que é uma outra coisa que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Mas a abreviatura, o símbolo do coeficiente de correlação linear de Pearson é o Rzinho, o R minúsculo. Qual vai ser o objetivo desse coeficiente, professor? Ele vai medir, de fato, a intensidade da relação linear entre duas variáveis dependentes. Ora, eu preciso saber, para aplicar a técnica de um modelo de regressão linear, se duas variáveis são realmente possuem um comportamento linear. Então, para de fato saber, para de fato comprovar que essa correlação ela se dá de uma maneira linear, eu posso aplicar esse coeficiente. E esse coeficiente vai ser o número que vai variar entre -1 e 1. Tudo bem? Então, ele é um valor contínuo, ou seja, ele pode ter infinitos valores, desde que esteja compreendido entre -1 e 1. Tudo bem? Se esse valor desse coeficiente for positivo, quer dizer que a relação linear dessas duas variáveis estudadas se dá de uma maneira positiva. Se esse coeficiente for negativo, quer dizer que a relação entre essas duas variáveis se dá de uma maneira negativa.
certo? Vamos ver em alguns exemplos como é que é esse comportamento positivo e como que é esse comportamento negativo. Tudo bem? Então, vamos pegar, hipoteticamente falando, essas duas variáveis aqui. Consumo de sorvete e temperatura. Dados aqui totalmente hipotéticos. Tudo bem, pessoal? O que que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que o consumo de sorvete tende a aumentar quando aumenta a temperatura, certo? Vamos supor, por exemplo, que seja dessa forma parecida aqui. Nós temos aqui um diagrama de dispersão, né? Igualmente daquilo que nós vimos lá na nota da prova e o valor do QI. O que a gente consegue analisar aqui? Claramente, o coeficiente de correlação linear de Pearson é um valor positivo. Por que é um valor positivo, professor? Porque nós temos claramente aqui uma relação linear positiva. Quando uma variável aumenta, a outra tende a aumentar. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo de uma variável, de duas variáveis que possuem uma correlação positiva, certo? Vamos ver o outro caso. Olha só, número de faltas e nota na prova. Novamente, dados completamente hipotéticos aqui, tudo bem? O que a gente pode avaliar por meio desse gráfico? A gente pode avaliar que quando aumenta o número de faltas de determinados alunos numa determinada prova, numa determinada disciplina, a nota na prova tende a diminuir. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma relação negativa. Quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Então, aqui, certamente, o valor do coeficiente de correlação linear de Pearson será um valor negativo. Lembrando, o valor máximo do coeficiente de Pearson é 1. Ora, se esse coeficiente for 1 positivo, quer dizer que a gente tem uma relação linear perfeita. Se a gente tem um valor exato do coeficiente de Pearson de menos 1, quer dizer que nós temos, então, uma relação linear negativa perfeita. Tudo bem? Ok. E vamos ver esse caso aqui. Olha só. Consumo de feijão e temperatura, certo? Novamente, dados totalmente hipotéticos aqui, pessoal. Vocês acham que existe alguma relação entre o consumo de feijão e a temperatura? A gente consegue ver por esse dado hipotético aqui que não existe nenhuma relação entre a temperatura e o consumo de feijão. Então, muito provavelmente, se nós calcularmos o coeficiente de Pearson para esse caso aqui, ele seria próximo de zero. Mas como que eu interpreto, então, professor, um coeficiente de Pearson de zero ou em torno de zero, próximo de zero? Eu não posso falar que não existe relação. A única coisa que eu posso afirmar é que existe uma ausência de relação linear. Lembrem que o coeficiente de Pearson ele estuda a intensidade da relação linear. Tudo bem? Nesse caso aqui, a gente consegue ver claramente uma ausência de qualquer tipo de relação, seja quadrática, seja exponencial, seja potência, não importa. Não existe uma relação aqui. Mas olha esse outro exemplo aqui: quantidade de dentes e idade, né? Quando uma pessoa nasce, ela nasce com 0 dentes. Tem alguns casos específicos que nasce com um dentinho, 2 dentinhos, mas não vamos entrar nesse caso. Mas uma quantidade muito baixa de dentes. Vai aumentando a idade, aumenta a quantidade de dentes. A pessoa vai ficando cada vez mais velha e começa a cair esses dentes. Então, percebam, por exemplo, que essas duas variáveis, quantidade de dente e idade, possuem uma relação de fato, né? Só que ela não é linear. Aqui, nesse caso, é uma relação quadrática. Nos próximos módulos, nós vamos ver esses modelos de regressão não lineares, como é esse caso aqui. Tudo bem? Mas vamos voltar aqui para o coeficiente de Pearson. Lembrando, o coeficiente de Pearson, ele analisa a intensidade da relação linear.
Então, se nós calcularmos aqui, por exemplo, o coeficiente de Pearson para esse caso bem aqui, muito provavelmente ele seria próximo do valor de zero, porque não existe, há uma ausência de relação linear, tudo bem? Nada impede que o tipo de relação dessas duas variáveis seja de uma maneira diferente, né? Aqui claramente a gente vê que é quadrático, mas o coeficiente de Pearson, ele avalia a intensidade da relação linear. Tudo bem? Fechado? Então vamos aqui adiante. Como de fato, então, a gente pode encontrar o valor exato do coeficiente linear de Pearson, né? Até então, a gente estava verificando que esse valor, esse Rzinho, o coeficiente de Pearson, é um valor que vai de -1 até 1. Tudo bem? Lembre que nós temos aqui duas variáveis quantitativas. Ora, se a gente tem uma variável quantitativa, a gente consegue a média de cada uma dessas variáveis. Tudo bem? Se a gente consegue a média dessas variáveis, a gente consegue saber os desvios de cada observação por essa média. Lembre lá da disciplina anterior que vocês fizeram, desvio. E a gente consegue também o quadrado desses desvios. E é justamente isso que precisa para encontrar o coeficiente linear de Pearson. Olha, aqui nessa parte de cima da divisão é um somatório do produto dos dois desvios, tanto da variável x quanto da variável y. Lembrando que a variável y é a nossa variável dependente e a nossa variável x é a nossa variável independente. Então, essa parte de cima é o somatório do produto desses dois desvios aqui, certo? E na parte de baixo? Na parte de baixo, a gente vai ter um produto também. Só que esse produto vai ser entre o somatório do quadrado dos desvios de x pela raiz do somatório do quadrado dos desvios de y. Tudo bem? Então, relativamente, é uma continha um pouco chata de fazer. Existe todo um procedimento, uma continha um pouco chata para se fazer, mas não é difícil, tudo bem? Claramente, a gente consegue verificar aqui que são continhas relativamente básicas da matemática. Só é um pouco trabalhoso fazer, mas não é difícil. Só que mais importante do que, de fato, encontrar o valor do coeficiente de Pearson, e isso vale basicamente para qualquer estatística, não basta encontrar o valor da estatística. A gente precisa interpretar o que quer dizer esse valor. Tudo bem? Então, olha só. O valor do coeficiente de Pearson é algo que é entre -1 e 1. Isso nós já vimos. Tudo bem? E olha só. Se em módulo, vamos trabalhar com esse valor do coeficiente de Pearson em módulo. Tudo bem? Ou seja, ignorando o sinal. Se esse índice de Pearson for menor que 0,50, isso vale tanto se for positivo quanto negativo, já que a gente está trabalhando em módulo, a gente pode falar que essa correlação linear é do tipo fraca. Tudo bem? Se o valor do coeficiente for menor que 0,50, a gente fala que existe uma relação linear fraca. Entre 50 e 70, entre 0,50 e 0,70, claro, em módulo, a gente fala que a relação linear é do tipo moderada. Entre 70 e 90, uma relação linear do tipo forte. E se for maior que 0,90, nós falamos que o tipo de relação ela é dita muito forte, linearmente falando. Tudo bem? Lembrem lá que um dos pressupostos para fazer a regressão linear é saber, identificar que sim, existe uma relação linear entre essas duas variáveis. Tudo bem? Até então, pela análise gráfica do gráfico de dispersão, era algo subjetivo. Só que aqui agora, com o coeficiente de Pearson, a gente consegue, de fato, comprovar, estatisticamente falando, que sim, a relação entre duas variáveis ela é linear. Tudo bem? Mas como que eu posso comprovar? Se a relação entre essas duas variáveis for pelo menos moderada, olha só, pelo menos moderada, ou seja, de 0,50 adiante.
Se essa relação linear for pelo menos moderada, beleza, passamos por esse pressuposto necessário, ou seja, podemos estar realizando o modelo de regressão linear. A gente pode agora, de fato, tentar estimar uma variável dependente, uma variável y, em função de uma variável independente, a nossa variável x. Tudo bem? Se ela for do tipo fraca, então muito provavelmente a relação entre essas duas variáveis se dá de um outro tipo de comportamento. Então, o modelo de regressão linear não seria indicado nesse caso. Tudo bem? Nós vamos ver ainda na nossa disciplina outros modelos de regressão não lineares para esses casos. Tudo bem? Perfeito? Verificado, então, que o comportamento dos dados, o comportamento da relação entre essas duas variáveis estudadas se dá de uma maneira linear, então a gente pode fazer a análise de regressão linear. Nada mais justo, né? Passamos por esse pressuposto. Então, agora, a gente vai, de fato, agora entrar como é que se comporta um modelo de regressão linear simples, que é o tema da nossa aula de hoje. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode desenhar uma reta para estudar a relação entre duas variáveis? E uma reta a gente aprende lá na matemática, que é uma função afim, a mais bx, e é justamente isso que nós temos no modelo de regressão linear. É uma função afim, uma função de primeiro grau. E nós vamos ter aqui dois parâmetros desconhecidos, que eu vou chamar de alfa e eu vou chamar de beta. Cada um deles vai ter uma interpretação. Tudo bem? Professor, como é que de fato a gente encontra o valor desses parâmetros desconhecidos? A gente encontra pelos métodos dos mínimos quadrados. Tudo bem? Em outra oportunidade, nas outras aulas, nós vamos ver de fato como é que a gente encontra esses valores. Mas não é um bicho de sete cabeças. Tudo bem? Beleza, professor. Então, eu sei que aquela reta, que é um modelo de regressão linear, é uma função de primeiro grau. E notem também que a gente vai ter aqui um erro estatístico, como praticamente tudo na estatística. Quando a gente trabalha com estatística, porque a gente está trabalhando apenas com uma parte da população, uma amostra, não é o todo. Então, pelo motivo de estar trabalhando apenas com uma parte da população, uma amostra, a gente vai ter que ter um erro aqui. E esse aqui, ele vai estar presente no nosso modelo teórico. Tudo bem? Então, nossa variável dependente y, tudo bem? Ele vai ser uma função da nossa variável independente x. E nós temos dois parâmetros aqui, o alfa e o beta, certo? Olha só, o alfa, como a gente aprende lá na função de primeiro grau, ele é chamado de intercepto, né? Não muda a interpretação, é o mesmo que a gente aprende lá na matemática. O alfa, ele é dito intercepto. E o que quer dizer um intercepto de uma função afim, uma função de primeiro grau? É o valor que y assume quando x igual a zero. Ora, o nosso objetivo do modelo de regressão não é estimar, não é predizer a variável y em função de x. Então, se x for igual a zero, se a nossa variável independente for igual a zero, independentemente de qual seja a variável x, y vai ser exatamente o valor do intercepto estimado. Tudo bem? Já o beta é a medida de inclinação da reta. Ora, se nós temos uma relação positiva, um coeficiente positivo, esse valor de beta vai ser positivo. Se nós temos uma relação negativa, se lá no coeficiente de Pearson for um valor negativo, esse beta ele vai ser um valor negativo. Tudo bem? É uma medida de inclinação da nossa reta de regressão. Tudo bem? O beta, olha só, a gente consegue encontrar por meio desta formulazinha bem aqui. Percebam que quando a gente encontra esse valor dos parâmetros, a gente coloca um chapeuzinho. Lembre lá da nossa disciplina que vocês fizeram anteriormente, de estatística. Quando a gente estima um parâmetro, a gente coloca um chapeuzinho bem em cima, porque agora a gente está estimando esse parâmetro.
Então, nós temos aqui uma relação entre essas duas variáveis, x e y. Olha só, aqui na parte de cima, nós temos o somatório do produto de cada uma dessas variáveis, menos o produto do somatório de cada uma delas dividido por n. E na parte de baixo aqui da nossa divisão, nós temos o somatório da nossa variável x ao quadrado, menos o quadrado do somatório de x dividido por n. Novamente, assim como lá no coeficiente de Pearson, é um pouco trabalhoso encontrar, de fato, o valor desses parâmetros, tentar encontrar essas estimativas. Mas não é complicado, não é difícil de se obter, tudo bem? Já o valor do alfa, ele é mais fácil. Repare que nós temos aqui o somatório de y dividido por n. É a média da variável y. Repare que nós temos aqui o somatório de x dividido por n. É a média da variável x. E nós temos o valor do beta que encontramos inicialmente. Então, de fato, primeiro a gente encontra o valor do beta para depois encontrar o valor do alfa. Encontrado o valor do beta, encontrado o valor do alfa, pronto, nós temos o nosso modelo de regressão linear simples. Aí, com esses valores, a gente consegue, de fato, estimar uma variável y em função da nossa variável x, que é o grande objetivo do modelo de regressão linear simples. Tudo bem? Então, a gente consegue verificar que o modelo de regressão linear simples nada mais é do que uma função de primeiro grau. E a interpretação é em função do valor de y que a gente consegue em função da variável x. Mas cuidado, quando a gente faz essa relação, a gente não está de fato dizendo qual seria o valor da variável y em uma determinada observação. O que a gente está falando, o que a gente pode estar afirmando é que o valor estimado espera-se que a variável y seja um determinado valor quando a variável x assume um determinado valor. Tudo bem? Então, é bem tranquila aqui a interpretação desse modelo de regressão linear simples. Tudo bem? Nas nossas próximas unidades, a gente vai verificar alguns outros pressupostos que são necessários. Por quê? Na estatística, a gente não pode estar fazendo as análises de uma maneira totalmente direta, sem analisar alguns pressupostos. Tudo bem? Então, a gente precisa validar alguns pressupostos. Que não é apenas esse de coeficiente de Pearson, não. Esse é apenas o primeiro, mas existem alguns outros. Tudo bem? Tudo isso que nós vimos, vocês conseguem verificar nesses 3 livros, nessas 3 referências. Todas elas têm lá na biblioteca de maneira digital. Vocês podem estar olhando a vários outros exemplos aplicados utilizando o modelo de regressão linear simples, que foi o nosso tema nessa nossa aula de hoje. Tudo bem? Muito obrigado. Bons estudos.